E aí galera do canal, aqui é o professor Pablo Jamilk. Eu vim trazer aqui para uma dica hoje sobre redação, tá? Vou falar sobre essa matéria, é uma matéria bastante interessante e eu vou explicar alguns erros muito comuns na hora de escrever uma redação. E isso você pode imaginar uma redação para concurso público, até mesmo para você que tem interesse em fazer os exames do Enem, tá? Esses erros que eu vou comentar são erros que valem tanto para uma redação trivial de concurso público, quanto para uma redação, digamos assim, de um exame como o Enem. Então, o primeiro erro que o candidato costuma cometer é de não se planejar. Ou seja, ele olha para o tema da redação, fica desesperado, achando que não sabe o que tem ali, e ele tenta começar a escrever sem fazer um planejamento antes. O que é fazer um planejamento antes, cara? É você separar. O assunto é esse, a proposta é essa. Eu tenho que elencar 3 argumentos e eu tenho que defender um ponto de vista. Pronto, você já sabe o que você vai falar e sobre que você vai falar. Aí você começa a planejar o seu rascunho. Então, essa talvez seria a dificuldade número 1, tá? Planejar-se para escrever. Bem, a dificuldade número 2. O que acontece quando você começa a escrever e dá um branco, né? Ah, meu Deus, professor, me deu um branco aqui na hora de escrever, eu não sei o que fazer. Então, assim, é importante que você tenha de onde extrair ideias para começar o seu texto. A sugestão que eu dou é, leia a prova de língua portuguesa, leia alguns dos textos que você tem na própria prova. Não é para você copiar partes do texto, é simplesmente para que você possa extrair o modo como o autor começou o próprio texto, o modo como o autor conseguiu conectar argumentos, para que você tenha um parâmetro, tá? Não é para você copiar, de novo, não é Ctrl+C, Ctrl+V, é para você ter um parâmetro, saber mais ou menos como é que você vai começar o seu texto ali. Então, essa seria a segunda dúvida, o segundo problema, assim, que eu identifico quando o cara vai escrever. O terceiro problema é com relação ao título. Como funciona esse lance de título em uma redação? Algumas pessoas falam, ah, meu Deus, mas quando eu estudei, eu tinha uma professora que falava que todo texto tem título. Então essa professora estava louca. Por quê? Porque nem todo texto tem título. Posso citar para você alguns poemas do Camões, e esses poemas do Camões não tinham título, e nem por isso deixavam de ser textos. Tá? Então, o texto vai exigir um título se na proposta tiver o seguinte comando, dê um título para a sua redação. Ou, se em vez de falar dê um título para a sua redação, na folha de rascunho e na folha de versão definitiva, você tiver espaços para colocar o título, né? Uma linha lá em cima, em separado, em que apareça título, ou só uma linha destacada, na maior parte das vezes centralizada ali na diagramação da página, para que você coloque esse título, tá? Então, essa é a terceira dificuldade, pensar com relação à necessidade de colocar um título ou não. Depois, algumas pessoas não sabem muito bem o que é a ideia de senso comum. Colocar um argumento do senso comum significa que você escreveu alguma coisa sem uma reflexão prévia. Quer dizer, você colocou um chavão, um ditado popular, uma frase feita, tá? Uma coisa que você ouviria qualquer pessoa falando em qualquer lugar. Uma ideia reproduzida sem uma base lógica. Toda redação tem que mostrar que você refletiu sobre o tema. Refletir sobre o tema significa, eu li a proposta aqui, pensei e concluí isso por N argumentos e começar a mostrar quais são esses argumentos. Não adianta você simplesmente colocar ali um texto e não conseguir explicar de maneira fundamentada o seu pensamento. Beleza? Então, esse aqui é outro problema. Por fim, vou encerrar aqui essa série de dicas com o quinto problema. Principalmente não se posicionar em um texto dissertativo argumentativo. De vez em quando, você tem que escrever um texto que exija o seu ponto de vista. E o cara decide não colocar o ponto de vista. O que ele faz? Ele fala, não cabe a mim, ou não é possível definir, ou não é possível encontrar uma solução, tá? Ele vai para o pessimismo, a situação tá preta aqui, não tem o que fazer, vai todo mundo morrer. Então, não adianta fazer isso. Se a banca pedir um posicionamento, você tem que pensar, o seu posicionamento não pode ser muito radical, tem que ser fundamentado e deve respeitar os direitos humanos. Aqui eu sempre comento uma coisa, as pessoas falam, direitos humanos para humanos direitos. Volto para o erro 4. Isso é um senso comum, cara.
Você tem que pensar na sociedade como um todo e não apenas naquilo em que você acredita. É preciso que você consiga dar uma ideia geral, tá? E essa ideia que você vai defender, você tem que defender desde o começo do texto. Algumas pessoas deixam para colocar a solução ou para defender a sua tese no último parágrafo. Isso está errado. Você deve defender a sua tese desde o começo, tá? Defender a tese desde o início da sua redação. Isso vai fazer com que o seu texto fique bem redigido, fique bem escrito, tá? Essas são dicas para que você não cometa alguns dos principais erros de redação. Se você tiver alguma pergunta sobre redação, deixe nos comentários que eu vou dedicar os próximos vídeos para responder as suas perguntas, beleza? Continue estudando, força guerreiros!